Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo e esse vídeo eu estou atendendo um pedido de um amigo meu, Kleber, que pediu para gravar alguma coisa sobre Cântico dos Cânticos. Então o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é somente dar uma ficha técnica do texto. Nós não vamos analisar capítulos e nem versículos, só vamos dar a ficha técnica do texto, que é a questão de título, autoria, estrutura literária, essas questões assim. Então, iniciando o nosso estudo aqui, nessa introdução aos cânticos, o título do livro está logo no início, no verso 1, que nós lemos lá, Cântico dos Cânticos de Salomão. O texto hebraico, que na verdade o título no texto hebraico, ele está dessa forma, Cântico dos Cânticos de Salomão. Lá aparece da seguinte forma, Shir Hashirim Asher Li Shelomo. Tá? Então, essa é a grafia que aparece no texto hebraico. Depois eu vou ver se eu consigo colocar embaixo aí, como está lá no texto hebraico. Então o título aparece logo de cara, Cântico dos Cânticos de Salomão. A autoria de Salomão ela é contestada por alguns estudiosos. Alguns estudiosos vão dizer o seguinte, que não poderia ter sido Salomão que escreveu esse livro, por algumas palavras persas, gregas e aramaicas que aparecem ali. Então é o seguinte, o livro de Salomão não pode ser datado no século X, por exemplo, tem que ser um texto posterior, ou seja, posterior a Salomão. Um outro autor, uma outra pessoa, na verdade escreveu o livro Cântico dos Cânticos e não Salomão. Então, algum estudioso diz que por esse motivo não poderia ter sido Salomão que escreveu. Mas a grande maioria dos estudiosos vai dizer o seguinte, não, a autoria do livro ela é de Salomão. E para afirmar essa autoria, eles vão dizer o seguinte, logo no verso de abertura, você já vê a menção ao nome de Salomão. Se você abrir lá no verso 1, está lá, Cânticos do Cântico de Salomão. Então, essa é uma afirmativa deles para dizer que foi Salomão que escreveu o texto. Segundo, se nós lemos lá em 1 Reis, capítulo 4, e o versículo de número 32 diz assim, compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Então o que nós temos aqui, esses cânticos do cânticos, vamos dizer o seguinte, é exatamente esses cânticos que está sendo dito aqui no livro de 1 Reis, capítulo 4 e versículo 32. Essa coletânea de cânticos que ele escreveu é exatamente essa aqui que nós temos em mãos. Então esse é um segundo ponto para dizer que foi Salomão quem escreveu. Um terceiro ponto é as referências geográficas que é feita no texto. Então nós temos lá referências geográficas ao norte e ao sul de Israel, estando ainda unida, quando ele escreve ainda, então vai fazer referências tanto à parte norte quanto à parte sul, que indica que o reino estava unido, e essa unificação aconteceu com Davi e Salomão. Então as referências que é feita lá ao norte e ao sul indica que Salomão, quem escreveu esse livro, nós vamos ver no texto mais para frente. E a tradição judaica como um todo tem reputado aí a autoria do livro a Salomão. Um último ponto é que o livro tem muita semelhança terminológica com Provérbios e Eclesiastes. Então esses são alguns pontos aí que corroboram a autoria de Salomão escrevendo o texto Cântico dos Cânticos. Aparece no primeiro verso, 1 Reis capítulo 4, verso 32, vai dizer que ele escreveu 1.005 cânticos, que é essa coletânea que nós temos em mãos. As referências geográficas que é dada tanto ao norte quanto ao sul indica que o reino estava unido, portanto, ele quem escreveu o próprio texto, porque ele faz citações. E a grande tradição judaica diz que é da autoria de Salomão, e as semelhanças terminológicas que há em Provérbios e Eclesiastes. Dá-se a ideia de que Salomão escreveu esse texto em sua juventude ainda quando era muito jovem, que ele escreve Cântico dos Cânticos. A data nós já sabemos aqui, pelas colocações que nós fizemos aqui em relação à questão da autoria, então a data é século X a.C. Agora, qual é o cenário onde o poema ele é descrito? Ora, o cenário é um cenário campestre, é um cenário do campo, porque nós temos ali as citações a montanhas, jardins, árvores, flores, ribeiros. Então o cenário é um cenário campestre.
Também nós vemos aqui algumas localizações, alguns lugares que ele diz aqui, em Gedim aparece, Jerusalém, que está na parte sul, por isso que nós estamos lá, quando a questão da autoria, que o reino estava unido, porque ele vai citar em Gedim e Jerusalém na parte sul. E depois ele vai falar sobre os montes de Gileade, Hermon, Líbano ao norte. Então, o cenário onde é descrito o texto é um cenário campestre, tá? Um cenário onde se desenvolve no campo. As formas de escrita, que tipo de escrita é essa? É uma coleção de poemas de amor. Tá? Coleção de poemas de amor, onde um homem demonstra seu amor e uma mulher demonstra seu amor por esse homem. Então é uma coletânea de poemas de amor que nós vimos lá em 1 Reis 4:32. Quem são os personagens envolvidos ali? Há uma mulher, a Sulamita, uma mulher do povo. Tá? E como é que eu sei que ela era uma mulher do povo? Tem uma citação que eu quero ver com vocês aqui, para nós identificarmos que ela é uma mulher do povo, onde ela fala que ela é como os lírios e rosa de Saron, e inclusive essa expressão, lírios e rosa de Saron, nós vemos até em hinos aí cantado. A maioria dos irmãos conhece esse hino aí, lírios dos vales, rosa de Saron. Olha o que ela diz aqui no capítulo 2, isso para dizer que ela era uma mulher do povo. Eu sou a rosa de Saron, o lírios do vales. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Quando ela diz que ela é rosa de Saron e lírios do vale, a Sulamita está querendo dizer para Salomão o seguinte: eu sou uma mulher do povo, eu sou uma mulher simples, porque lírios dos vales, rosa de Saron, diz de flores que eram comuns naquela região. Eram flores comuns naquela região. E algumas pessoas identificam isso aqui como sendo Cristo. E não pode ser Cristo, que isso não pode ser considerado comum. A Sulamita está dizendo que ela é uma mulher comum. Por isso que ela vai fazer citação, vai fazer uma linguagem figurada, usando rosa de Saron e lírio dos vales, porque era algo comum naquela região ali. Tá? Então, por esses motivos, a gente fala que Cristo não é rosa de Saron nem lírio dos vales, porque a Sulamita está dizendo o seguinte: eu sou uma mulher comum. Por que você, Salomão, está se atraindo por mim, se você tem suas rainhas, suas princesas, suas mulheres, e mulheres muito mais importantes, muito mais formosas do que eu? É isso que ela está dizendo. Então os personagens são essa Sulamita, essa mulher do povo. Aparece um pastor e Salomão. Esse pastor, nós vamos ver lá na frente, alguns identificam como sendo um personagem separado, e Salomão outro personagem. Então nós teremos aí, no caso, teremos três personagens. Teremos a Sulamita, o pastor e Salomão. Mas na verdade o que nós temos aqui, Salomão, ora ele se apresenta como o próprio Salomão como rei, ou ora ele se apresenta como pastor. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então esses são os personagens. Agora o problema é como interpretar o livro Cantares de Salomão, que algumas igrejas quase não se ouve falar, quase não se tem pregação, quase não se tem estudo, quase não se fala nada, e quando vai falar de relacionamento entre homem e mulher, usa-se vários textos, e não usa o texto de Cantares de Salomão, que é o que deveria ser usado. Por quê? Pela dificuldade de interpretar e entender o Cântico dos Cânticos, o Cântico de Salomão. Então o livro de Cantares tem sido mal compreendido por o que leva a interpretações equivocadas do texto. Como podemos interpretar de forma correta esse texto? Então, como é que eu posso interpretar o livro Cantares de Salomão? Primeiro, é importante a gente identificar a forma literária do texto, para que a interpretação seja realizada de forma correta e coerente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder interpretar Cânticos dos Cânticos é identificar a forma literária do texto. A partir daí eu consigo interpretar. Então existem algumas formas literárias aqui. Primeiro tem o drama, que é uma apresentação teatral de uma série de acontecimentos que atinge um clímax. Por exemplo, você pega lá o livro de Jó. Você não pode, por exemplo, interpretar o livro de Jó como um poema lírico.
O livro de Jó tem que ser interpretado dentro dessa forma literária, ou seja, ali nós temos um drama, nós temos um desenvolvimento ali, nós temos uma história, nós temos uma contradição ali, e essa história, esse enredo todo vai levar a um clímax. Qual que é o clímax? No capítulo 42 nós vemos lá, Deus mudando a sorte de Jó. Então de cara nós já conseguimos entender que não dá para interpretar Cantares como sendo um drama. Segunda forma literária é o idílio lírico. O que é isso? São figuras de cenas rurais agrupadas para contar uma história. Então onde se encaixa o livro de Cantares? Ele se encaixa dentro dessa forma literária, ou seja, de idílios líricos ou versos líricos ou poemas. Porque são descritos ali cenas rurais que são agrupadas para contar essa história entre um homem e uma mulher, no caso Salomão e a Sulamita. Então, diante dessas duas formas literárias, o livro de Cantares se encaixa no idílio lírico. Não poderia se encaixar no drama, pois se assim o fizéssemos, Salomão seria o rejeitado e o pastor preferido. Tá? Então, se nós colocássemos ali, então, interpretássemos como sendo um drama, nós teríamos três personagens. Teríamos a Sulamita, teríamos o pastor e teríamos Salomão. Nessa história, Salomão seria o rejeitado e a Sulamita casaria com o pastor, que não é indicado no texto. Então, pastor, quando aparece lá pastor, identifica-se com Salomão. Então, drama não pode ser. Então, o texto só pode ser interpretado como poesia lírica, que é a estrutura literária do texto. E neste caso, o pastor e Salomão são as mesmas pessoas. Então, se eu interpreto de forma lírica, de forma poética, o pastor que aparece lá e Salomão são a mesma pessoa. Então nós já descobrimos aqui qual é a forma literária do texto. Ponto. A forma literária do texto é poético, é lírico. Agora, qual é o método então que eu vou utilizar para interpretar o texto? Nós temos aí primeiro o método literal. Neste caso, a interpretação seria a descrição do amor erótico entre um homem e uma mulher. Então, no método literal, eu só posso interpretar o texto desta forma. Um amor erótico entre um homem e uma mulher. O livro de Cantares encontrou dificuldades canônicas exatamente por essa linguagem erótica que é descrita no livro. Então, você vai ver que o livro de Cantares vai entrar no cânon bem tardiamente, bem depois, lá no ano 90 depois de Cristo, que ele vai entrar no cânon de fato. Por quê? Por conta dessa linguagem erótica que há no texto de Cantares. Ele é um livro erotizado, ele é um livro sensual, ele é um livro que fala da relação íntima entre um homem e uma mulher. Então essa foi a dificuldade que fez com que Cantares fosse questionado para entrar no cânon hebraico, que depois acabou entrando lá na frente. Mas a erudição atual tem dado forte ênfase à interpretação literal do texto, ou seja, o amor erótico entre homem e uma mulher. Então essa é a primeira possibilidade de interpretação, a literal. Temos uma outra aqui que é a interpretação alegórica. Então, a interpretação alegórica, nesse tipo de interpretação não literal do texto, no caso aqui na interpretação literal, você tem que pegar todos os detalhes do texto e todos os detalhes eles vão ganhar um significado que deve ser interpretado de forma espiritual e não literal. Então, no método alegórico, eu tenho que achar o significado espiritual do texto. Então, em cada detalhe, em cada ponto do texto, eu vou achar uma interpretação não literal, mas uma interpretação espiritual do texto. Então o texto não deve ser interpretado de forma literal, mas de forma alegórica, achando um sentido espiritual para o texto. Essa é outra possibilidade de se interpretar o texto de Cantares. Então, portanto, para judeus e cristãos que interpretam o texto de forma puramente alegórica, o texto fala do amor entre Deus e os judeus. E para os cristãos fala do amor entre Cristo e a igreja. Então quem interpreta de forma literal não vai ver aqui o amor entre o homem e a mulher. Vai ver aqui o amor entre Deus e o povo judeu, vai ver o amor aqui entre Cristo e a igreja. Quando cada detalhe do texto tem um significado.
a interpretação está fadada ao fracasso e erro, devido à possibilidade imaginativa de ver o sentido e significado profundo do texto, além daquilo que ele realmente quer dizer. Então, qual que é o perigo de interpretar de forma alegórica? É você dar vazão demais à imaginação e achar vários significados dentro do texto, a qual o texto não quer dizer. Tá? Então, o perigo de se interpretar desta forma é as aberrações interpretativas que há quando você parte para uma interpretação totalmente alegórica, desconsiderando a forma literal do texto. Você vai achar significado em tudo, em cada peça, em cada detalhe, há um significado espiritual. Então é um problema isso, porque você dá vazão para interpretações equivocadas, é o que a gente vê aí ao longo da história. Então, e tem um terceiro aqui, que é o terceiro que vai fazer uma junção entre literal e alegórico, que é a interpretação tipológica ou de tipo. Este é o método correto de interpretar o texto, pois aqui é feita a junção das duas formas de interpretação, a literal e a alegórica, pois aqui você enxerga o livro de forma literal e alegórico, e dessa união você pode tirar uma aplicação para a igreja. Então, como que se interpreta o livro de Cantares de Salomão? Você se interpreta primeiramente de forma literal, e depois você pode interpretar de forma alegórica, fazendo dessa junção, e dessa junção você vai achar uma aplicação para a igreja. Então você não pode nem interpretar puramente de forma literal, nem interpretar de forma puramente alegórica, mas você interpreta como um tipo. Interpretando como um tipo, você vai levar em consideração tanto o aspecto literal quanto o aspecto alegórico, e aí você vai tirar uma aplicação para a igreja. Então é desta forma que eu enxergo o texto de Cantares de Salomão, na sua forma literal e na sua forma alegórica, para que daí eu possa tirar uma aplicação para a igreja. Se fizer diferente, a interpretação vai sair errada. Tá? Partindo aí para o encerramento do nosso estudo, qual que é o objetivo do livro? Ele tem dois objetivos. Primeiro, ele tem um objetivo histórico. Qual que é o objetivo histórico? É comemorar o casamento entre Salomão e a Sulamita e a vivência da intimidade entre o casal. Então, o objetivo do livro, primeiro, ele mostra esse casamento, comemora esse casamento entre Salomão e a Sulamita e a vivência íntima entre esse casal. Segundo objetivo do livro, e esse é religioso, a lição do texto é demonstrar o amor puro de Deus pelo seu povo e de seu povo por ele. Então eu tenho dois objetivos aqui em voga. Eu tenho o objetivo de mostrar, comemorar o casamento de Salomão e Sulamita e a intimidade desse casal. E também tem um objetivo religioso, que é demonstrar o amor puro de Deus para com o povo e do povo para com Deus. Tá? Qual que é o propósito desse livro? O livro de Cantares de Salomão é um poema lírico escrito para exaltar as virtudes do amor entre o marido e sua esposa. Então, o propósito básico do livro é mostrar o amor entre marido e esposa. Tá? É mostrar essa relação íntima entre esse casal. Por isso que no estudo de casal deveria se usar o livro de Cantares de Salomão, que fala da intimidade do casal. Coisa que é negada nas nossas igrejas. Você não consegue falar de sexualidade cristã dentro da igreja, porque algo parece que é algo do Satanás. A ideia é como que se Deus tivesse criado o homem, o homem lá, Deus criou um homem, aí Deus foi dar uma cochilada, Deus cochilou, e quando Deus deu aquela cochilada, o diabo veio e colocou a genitália no homem. Tá? Ou seja, você atribuir pecado àquilo que Deus criou. O homem foi criado dessa forma, o homem foi criado com essa aptidão para a intimidade sexual, tanto para procriar quanto para dar prazer a ambos os casais. Então, quando se vai falar de intimidade do casal, deveria se falar sobre cantares, que mostra essa relação pura. E eu não posso ter aquilo que Deus diz que é bom por profano, por pecaminoso. E Deus disse que tudo aquilo que Ele fez, Ele viu que era bom, inclusive criando um homem com essa aptidão para a sexualidade, para o sexo entre um homem e uma mulher. Tá? Então o poema claramente apresenta o casamento como um plano de Deus. Então veja que no livro de Cantares é demonstrado que lá
Já no plano de Deus, o casamento entre o homem e a mulher. Um homem e uma mulher devem viver juntos dentro do contexto do casamento, amando um ao outro espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então, dentro do livro de Cantares de Salomão, você vai enxergar esse propósito de Deus para o casamento, esse amor que deve ser vivenciado no âmbito espiritual, esse amor que deve ser vivenciado no âmbito emocional e no âmbito físico também. Tá? Então, o livro vai mostrar essas questões. E o livro de Cantares também vai combater dois extremos aqui perigosos. Primeiro, o asceticismo, que é a negação de todo prazer. Existem nossas igrejas